Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos ao nosso Missão Família. E olha, o programa de hoje vai estar muito especial, nós estamos nos comunicando para falar sobre comunicação. Eu falo A, ela entende B. Por que será que isso acontece? Fique aqui com a gente que nós vamos falar sobre isso hoje. Vamos melhorar a comunicação e com isso vamos turbinar o nosso casamento. Isso aí, quem quiser já começa a mandar as participações, as perguntas, e no segundo bloco nós estamos aqui para responder. E também hoje temos o sorteio. Que vai ter um sorteio hoje, Olha, Fábio? hoje o sorteio especial para novos sócios e sócios reativados. Nós teremos 1/3 do Santo Natal de Cristal, novena das mãos ensanguentadas de Jesus, imã de geladeira com a capelinha das mãos ensanguentadas de Jesus, folheto com oração da medalha milagrosa. E também para os participantes, os nossos participantes também vão ganhar um kit contendo um adorno de porta das mãos ensanguentadas de Jesus, uma pulseira de strass das mãos ensanguentadas de Jesus, incenso, novena, imã de geladeira, folheto com oração da medalha milagrosa. Ou seja, temos motivo de sobra para vocês participarem. Aliás, já estão participando, já estão aqui, já estamos em casa para o programa de hoje. E também todo dia, às 4 da tarde, está tendo uma novena de Nossa Senhora das Graças, então vocês podem participar às 4 da tarde. No canal do YouTube, tá? Muito bem, gente. Então, já chegaram na nossa casa, vamos sentar para a gente conversar, que nesse nosso papo de família, vamos conversando com vocês sobre família. E olha, hoje, para vocês que acham que eu estava falando muito, né? Só que como a gente vai falar de comunicação, hoje nós vamos deixar as mulheres falarem. A Andréia preparou algo muito especial para falar com vocês hoje sobre a comunicação. Ela fala A, eu entendo B. Quer dizer, ela fala A e diz que eu entendo B. Ou como é que é isso? Não, a comunicação é algo... Nós temos várias formas de nos comunicar, não é mesmo? Então, a gente pode se comunicar por palavras, igual a gente está fazendo aqui agora. A gente pode se comunicar por gestos. Quem nunca viu a cara de alguém quando fala uma coisa, mas a cara diz outra? Isso é uma forma de comunicação. Nós nos comunicamos na forma como nós vestimos, não é, Fábio? Exatamente. Olha só, como você está bonita, quando você se veste bem é porque você dá importância a algum acontecimento. Aliás, essa história de se comunicar pela roupa que veste foi um desafio nesse tempo de isolamento. Todo mundo em casa o dia inteiro. Eu vou contar um segredo aqui da Andréia. Ela tem todo esse sorrisinho, mas ela é uma mãe pulso firme. E quando a gente já começava em casa a ficar de bermudão, barba por fazer, nada disso. A gente se veste bem para o outro. E eu exigia isso das crianças. Por quê? Temos uma comunicação não verbal, Mas antes de deixar que a Andréia vá a fundo nesse tema, nós vamos estar aqui nesse nosso bate-papo, aliás, comunicação, nós precisamos nos comunicar bem aqui também. Mas eu gostaria de começar esse tema, eu falo A, ela entende B, o que será que acontece com a nossa comunicação? Partindo de um ponto que é fundamental, que nós precisamos entender, que nós não vamos cansar de falar aqui. Homem e mulher são diferentes, nós somos diferentes. Não se trata de ser mais ou de ser menos, mas somos pessoas diferentes e essas diferenças refletem na nossa comunicação. Se nós analisarmos todas as dimensões do ser humano, nós falamos um pouquinho disso no primeiro programa, mas eu gostaria de retomar hoje aqui com vocês, que em o ser homem e o ser mulher se manifesta em todas as dimensões. Durante muito tempo se estudou a diferença entre homem e mulher a partir daquilo que era evidente, que é o aspecto físico, o aspecto biológico. Isso eu não preciso dizer mais nada, você olha para um homem e uma mulher, já está notória essa diferença. Mas estudos relativamente recentes, e não tão recentes assim, mostram que as diferenças não estão só no físico ou no biológico, em todas as dimensões do ser humano, também está no racional. Muitas já assistiram vídeos, já leram coisas na internet sobre a diferença do cérebro do homem e da mulher. Então dizem que lá que o cérebro do homem é de gaveta, né? Então a Andréia começa a falar comigo, olha, nós precisamos falar sobre os nossos filhos. Bom, tá bom, eu abro a gaveta do filho. Não, mas é que acontece que o carro
né? Eu fecho a gaveta do carro e aí, do filhos. filho e abro a gaveta do carro. E já o cérebro da mulher, não. No cérebro da mulher é uma coisa fantástica, em que tudo tem a ver com tudo. A gente tem até um programa que nós gostamos muito, que tem esse perfil aqui, que tem várias mulheres falando ao mesmo tempo, com a Vivi e tal. Essa fala com ela, que fala com aquela, e você bota um homem para assistir. Aqui fica louco no meio daquilo. Por quê? Porque nós somos diferentes. O cérebro do homem é diferente do cérebro da mulher nessa dimensão. Na dimensão social, na dimensão afetiva dos sentimentos, até na dimensão transcendente, a forma com que nos relacionamos com Deus é diferente. Isso quer dizer que é mais ou que é menos? Não. Quer dizer que simplesmente somos diferentes, e essa que é a maravilha do casamento, que há a complementaridade, cada um complementa no outro o que o outro não tem. Muito bem, mas essa longa introdução que fazemos para dizer que homem e mulher são diferentes, e essas diferenças se manifestam também e muito especialmente na comunicação. Sim. Será que temos problema de comunicação? Falamos a mesma língua, ou quando não falamos a mesma língua, a gente se comunica por gestos. A criança, quando chora, está se comunicando. Então, será que nós temos problema de comunicação? E aí? Olha, a gente vai ver as interações depois. Acho que o pessoal está falando que tem bastante problema. Então, nós não temos problema de comunicação. Nós temos problema, sim, na comunicação. Como a gente se comunica. O que é uma comunicação? É quando eu tenho um emissor, que é a pessoa que fala, simplificando muito. Eu tenho um emissor, que é a pessoa que fala, eu tenho um canal aonde vai a mensagem, e eu tenho um receptor, aquele que escuta a mensagem. Muitas vezes nós falamos e essa mensagem passa por esse canal, seja televisão, seja WhatsApp, seja o que for, mas há uma interferência aí, então a mensagem chega do outro lado para o receptor de forma errada. Por isso que a gente brinca e fala que um fala A e o outro entende B. Então, é essa a diferença que a gente brinca não, né? Que é sério essa confusão na comunicação. É como nós nos comunicamos. Como o Fábio dizia, né? Os homens e mulheres têm diferença, tem muita diferença, várias. E uma das principais diferenças é na comunicação, e por isso que acontece essas confusões grandes. Mas sabe que uma dica que eu tenho para falar para vocês dessa comunicação é colocar-se no lugar do outro. Quando a gente faz esse exercício, porque nós conhecemos nosso marido, nossa esposa, nossos filhos, nossos familiares, e sabemos como eles são. Então, quando a gente faz um exercício de se colocar no lugar do outro, a gente melhora um pouquinho a comunicação, né? Então, mas você sabe, quando você fala isso, de colocar no lugar do outro, eu gosto desse desafio de se colocar no lugar do outro, mas quando a gente se coloca no lugar do outro, às vezes também a gente se coloca no lugar do outro, imaginando o outro como nós somos. Sim. E talvez o grande desafio é colocar-se no lugar do outro, conhecendo essas diferenças. Então, para isso, a gente também precisa estudar para entender um pouco esse assunto. Com certeza. Nesse se colocar no lugar do outro, a gente tem que tomar muito cuidado com os monólogos. Existem dois tipos de monólogo, o interior e o verbal. O interior é aquele que a gente faz conosco mesmo. Então, a gente fica lá falando conosco, a gente está falando conosco mesmo, e a gente deixa a imaginação entrar. Sabe que uma coisa perigosa desse monólogo? Até quando a gente vai falar com Deus. A gente tenta falar com Deus, mas nós não estamos falando com Deus, nós estamos fazendo um monólogo interior, falando com nós mesmos. E isso acontece também no relacionamento. Quantas vezes a gente fica ali, ruminando aquele assunto, falando conosco mesmo. Então, isso é uma coisa muito que a gente tem que prestar atenção. E quando falam conosco mesmo, depois assim, então imagina a pessoa tá, sei lá, a mulher tá lá fazendo algum afazer da casa, ou está dirigindo num carro, e deixa que esse monólogo, a imaginação a solta, de repente encontra com o outro e descarrega um turbilhão de um problema que no fundo nem existia, que foi algo que se criou com a imaginação. Sim, então esse monólogo interior é perigoso, e o verbal também, que é muito mais comum. O que é um monólogo verbal? Quem é que não tem em casa ou na família aquela pessoa que só fala, mas não escuta?
Então, a gente tem que prestar atenção nisso, porque sabe aquela tia, aquela avó, não sei, que espera o outro terminar de falar, assim, mal terminou de falar, ela já introduz outro assunto, porque ela nem estava escutando o que estava acontecendo, ela estava esperando uma oportunidade para ela poder falar, para ele poder falar. Então, esse monólogo verbal também, lembra que a gente dizia do emissor, da mensagem, do receptor? São coisas que estão ali, ó, que atrapalham a comunicação. O monólogo interior e o monólogo verbal. Ele distorce um pouquinho, por isso que a mensagem acaba chegando de forma errada, né? Aliás, tem até um provérbio que diz: nós temos uma boca e 2 ouvidos, né? Ou seja, então, para quê? Primeiro precisamos, para que haja um diálogo de verdade, precisamos primeiro saber ouvir e ouvir atentamente para depois falarmos, senão não há uma comunicação. Sim, e aí você dizia, você perguntava, eu falei para se colocar no lugar do outro, né? Que essa é uma dica, e você dizia assim, mas muitas vezes eu quero me colocar no lugar do outro, mas vendo a minha comunicação, achando que ele vai receber essa comunicação do jeito que eu receberia. É aí que está a diferença. Aí que está o perigo. Que nós temos a comunicação direta, que é muito praticada por homens, e a comunicação indireta, que é muito forte nas mulheres. Quando eu digo assim, muito forte, é a maioria, mas não são todos, porque toda regra, a gente tem exceção. O que é uma comunicação direta? A própria palavra já está dizendo, o homem tende a ser mais direto, o sim dele é sim, o não dele, ele é objetivo. E a mulher, como tende a ter uma comunicação mais indireta, ela vai tentando, dando um jeitinho de falar alguma coisa, então, ela tem essa comunicação não tão direta. Você quer ver uma coisa? Quando todo mundo tem uma amiga, mulher, que tem uma comunicação mais direta, a gente faz até um julgamento, talvez, assim, só para nós mesmos. Não um julgamento externo, um julgamento interno. A gente fala assim, nossa, mas ela é muito grossa. Por quê? Porque ela tem essa comunicação mais direta. E com o homem que tem a comunicação direta, nós acabamos não julgando, porque nós estamos acostumadas a saber disso. Tá vendo que é uma coisa simples do nosso dia a dia? E quando a gente começa a colocar nome, comunicação direta e comunicação indireta, fica mais tranquilo. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem bem o que é a comunicação direta e indireta. Não vai ser uma indireta para mim. Não vai. Tá bom. Um casal está lá viajando, em que o homem tem a comunicação muito direta e a mulher tem a comunicação muito indireta. Ela diz pro marido, não sei, pro namorado, querido, você quer parar um pouco o carro para tomar um café, para descansar? Estão viajando. E ele responde simplesmente não. E ela fica como chateada, arrasada, porque no fundo a comunicação dela foi indireta, porque ela queria dizer assim, eu preciso parar, eu preciso descansar um pouco. Mas como ela não usou essa comunicação direta e o marido ou o namorado entendeu essa comunicação direta, respondeu sim ou não. Ela poderia simplesmente ter falado, eu preciso, vamos parar assim que der, e com certeza o marido teria respondido, claro, vamos parar. Mas como a pergunta foi, você quer parar? Ele simplesmente respondeu não. E às vezes eu fico com a impressão não. Uma vez eu ouvi um desabafo de uma mulher que não se sentia compreendida, e ela falou uma frase que para um homem isso soa como uma coisa assim, caindo nas costas. Falei, será que ele não consegue descobrir o que eu estou pensando sem eu precisar falar? Adivinhar. Será que ele não consegue adivinhar o que eu estou pensando sem eu precisar falar? Eu ouvi aquilo e falei, não, será que eu ouvi direito? Porque então inventaram a bola de cristal, mas logo já inventam, né? Mas é isso. Sabe por quê que o homem tem essa comunicação mais indireta? Porque o homem é mais direta, desculpa. Porque ele é mais objetivo. E ele busca na comunicação a informação. E a mulher tem essa comunicação mais indireta porque ela busca na comunicação a emoção, a intimidade, a se aproximar do receptor. Então, por isso que ocorre essas diferenças. O homem, assim, quantas vezes a gente chega cansada do trabalho, ou de uma reunião de escola, dos filhos, e começa a fazer uma reclamação.
Não é assim? Para o marido, a gente reclama, Ou e o às marido... vezes reclama e às vezes traz problemas. Viu? Olha, chega no trabalho, no meu trabalho aconteceu tal coisa, né? Aí depois o chefe me falou desse jeito. E isso vai entrando na cabeça do marido, falando, não, se ela me deu 3 ou 4 reclamações, 3 ou 4 problemas, que é a primeira coisa que eu penso? Bom, ela está me pedindo soluções, ela está pedindo o meu conselho para que eu solucione o problema dela. Mas muitas vezes nós mulheres já temos a solução. Nós queremos apenas um desabafo, pôr para fora essa emoção que nós estamos vivendo. E quantas vezes o Fábio vira para mim e fala assim, é para eu escutar ou para dar uma solução, né? Isso foi depois de muito curso, porque a minha reação inicial é a reação natural de qualquer homem. Ou seja, se me trouxe um problema, o mais óbvio é que está querendo uma solução. Sim. Depois de muito estudarmos, de muito conversarmos com isso, ela faz a sua lista de problemas, eu escuto com bastante esforço. E pergunta. Falo, meu amor, você quer a minha opinião sobre isso ou você quer só desabafar? Não, eu quero só desabafar. Isso a gente pode no dia a dia, são pequenas coisas que nós podemos fazer no nosso dia a dia. Assim deixamos o nosso relacionamento mais leve. Entende? Pequenino ali, é grão de areia que a gente vai tentando. Mas essa é um outro exemplo para vocês perceberem que o homem busca só... Na comunicação direta, ele busca mais essa comunicação mesmo, e a mulher busca essa intimidade, é só pensar, quando 2 homens vão ao cinema, o que acontece? Um senta numa ponta e outra senta na outra ponta. E 2 amigas vão ao cinema, uma senta do lado da outra, porque elas querem viver essa emotividade juntas, essa intimidade. E é assim que funciona entre homem e mulher. Exatamente, mas olha, o tema tá muito interessante, a gente vai melhorar muito a comunicação, mas agora eu queria chamar vocês para vir aqui com a gente e vamos participar, porque temos novidade para o Retratos de Família hoje. Então, e continuando, né, nesse nosso tema que está super interessante, então quem quiser participar, por favor, mandem suas perguntas. A participação de vocês para nós é muito importante, até porque é um termômetro para saber um assunto que a gente aborda, como que a gente aborda. Igual o Fábio disse, nós melhoramos muito a nossa comunicação depois de vários cursos, né, de várias palestras, porque eu tenho a comunicação indireta, muito indireta. Existe o certo e o errado. Então, qual que é melhor? Eu ter a comunicação direta ou ter a comunicação indireta? Não existe o certo e errado. Isso não tem. O que acontece no universo feminino, para ela conseguir ter uma comunicação muito direta, vai ser quase que impossível. O que nós podemos fazer é tentar sermos um pouquinho mais direta. E assim o homem é a mesma coisa. Com uma comunicação muito direta, então ele tenta fazer essa comunicação um pouco mais indireta, tendo respostas completas. Não, meu amor, obrigada, hoje não. Isso aquieta o coração da mulher. Não soa como uma grosseria, não soa como eu não te amo, eu não quero ficar perto de você, porque é isso que a mulher acaba escutando, entre aspas, o que o homem está dizendo. Por quê? Com essa comunicação muito direta, ele acaba transmitindo isso. Então, temos que fazer um esforço das duas partes. Pensar nessa comunicação direta e pensar nessa comunicação indireta. Como eu dizia no começo, não é todo mundo, não são todos os homens, não são todas as mulheres, mas são a maioria sim, né?
Exatamente, olha, quando a gente conhece essas diferenças, o relacionamento vai ficando mais leve, porque aquilo que a gente falava que é incompreensível, aquilo que antes era motivo de discórdia, fala, puxa, ela é diferente de mim. Na hora que eu às vezes precisamos lembrar que eu estou casado com uma mulher, porque às vezes a gente pensa, olha, eu estou casado com uma pessoa linda, com um corpo de mulher, mas querendo que pensa como a mim, só que somos diferentes e essas diferenças influem na nossa comunicação. Mas olha, temos aí também o shopping católico com o livro Sim. O que você precisa saber antes de dizer sim. Olha aqui, temos aqui o livro, o que você precisa saber antes de dizer sim. Eu acho que é um assunto importantíssimo se nós pudermos já adquirir antes do casamento, né? Antes do sim, assim, evita-se muitas confusões, né? Exatamente. Quando nós estudamos, quando nós vamos nos formando já antes do casamento, as coisas já começam melhores, já começam mais fáceis, né? Então, vale a pena empenharmos na nossa formação. Sim, e não fiquem preocupados. Não, eu já estou há tantos anos casado, mas a minha comunicação é assim, eu não entendi essa diferença. Tudo tem solução. Dá para recomeçar a partir de agora. Tenta esquecer um pouquinho. Se eu tivesse feito isso. Se eu soubesse antes como era. Se alguém tivesse me ensinado. Não. É a partir de agora. É agora que temos que começar de novo. Exatamente. Olha, participem conosco, não se esqueça, teremos sorteio para novos sócios reativados, temos um presente especial para vocês. Também participem também, que teremos a sua queremos contar com a sua participação e fiquem aqui conosco. E o sorteio para os novos sócios ou sócios reativados será 1/3 do Santo Natal de Cristal, novena das mãos ensanguentadas de Jesus, imã de geladeira com a capelinha das mãos ensanguentadas de Jesus, folheto com oração da medalha milagrosa. Imperdível. Participe aqui com a gente. Já a gente volta. Nossa, passou.